Olá, 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 meus queridos estudantes da Educação para Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Hoje a gente vai continuar falando aí sobre determinantes. Essa é a nossa aula de número 3 aqui. Do número 3 não, desculpa, gente. Aula de número 5 da nossa unidade 3, módulo 2, quase encerrando aí o nosso semestre, tá certo? Bem, na aula passada a gente falou sobre o menor fator, né? Hoje a gente vai falar sobre o cofator. Olha só, quem que é o cofator? Lembro vocês que estamos estudando elementos que vão ser importantes para entendermos o teorema de Laplace. Então, na aula passada a gente falou sobre o menor determinante, hoje a gente vai falar agora sobre o cofator. Chamamos de cofator ou complemento algébrico de um elemento da matriz, esse elemento A e J. Aqui, pessoal, espero que vocês já estejam acostumados com a interpretação da linha e coluna com esses A e J, né? Então, eu quero o elemento da linha I e da coluna J para matrizes de ordem N, isto é, matrizes quadradas. Quando a gente está falando de matrizes quadradas, estamos falando daquelas matrizes cuja quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. E eu lembro vocês que o teorema de Laplace ele é melhor indicado para matrizes de ordem 4 ou superior. Para quando a gente está falando de ordens 3 e ordem 2, nossos outros métodos são muito mais eficientes, dão menos trabalho e são mais indicados. Então, o teorema de Laplace é para quando a gente está falando aí de matrizes de ordem 4 ou superior. Bem, então vamos lá. O cofator vai ser, ou complemento algébrico, né? A gente pode usar aí essas duas terminologias, tanto o cofator quanto o complemento algébrico. Esse cofator ou complemento algébrico do elemento da matriz, de uma matriz quadrada, vai ser um número, A e J, vai ser o número que está ligado a quem? Que está ligado ao menor complementar que a gente falou na nossa aula passada. Então, esse número vai ser formado por menos 1 multiplicado pela soma da linha, do número de linha e pelo número de colunas, né? A e J, pelo número da linha e pelo número da coluna, vezes o menor complementar que a gente viu na aula passada. Pois bem, então seja uma matriz A, a matriz que a gente tem aqui, e eu quero calcular os cofatores do A22 e do A13. Bem, primeira coisa, a gente tem que identificar quem são esses elementos, né? Eu quero o A22. O A22, a gente então vai ter que calcular o cofator, o menor determinante do 222 e do A13. Bem, a matriz que a gente tem é a 130, 251, 213. E agora a gente quer encontrar o cofator do A13. Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai ter que aplicar aí o processo de identificar quem é esse A13, né? O A13, ele é o elemento 1 da linha 1 e coluna 3. Elemento da linha 1 e coluna 3. Ele vai ser o nosso zero aqui, ó. Esse elemento A13. Ele vai ser o nosso zero. Agora, eu estou buscando, então, construir esse número que vai ser o cofator. E esse número está associado ao menor complementar. E o menor complementar, ele é encontrado por meio do determinante da matriz que sobra de quando a gente cancela, anula a linha e a coluna do elemento, não é isso? Então, o meu cofator do A13 vai ser menos 1, porque está na fórmula, né? O I aqui pra gente é 1 e o J é 3, ou seja, a linha mais a coluna, 1 mais 3, vezes o menor complementar da posição 3. Então, vamos lá. Nosso A13, nosso cofator complementar algébrico, vai ser menos 1 elevado a 4. De onde veio esse 4? Da soma 1 mais 3. 1 a quantidade de linhas, 3 o número de linhas e 3 o número da coluna, vezes o menor complementar da posição 3. E, novamente, esse menor complementar é o determinante da matriz que sobrou aqui, ó, 2, 5, 2, 1. Então, a gente vai fazer 2 vezes 1 menos 5 vezes 2. 2 vezes 1 menos 5 vezes 2 vai ser menos 8.
O resultado dessa potência aqui vai ser o 1, né? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, a gente vai ter que é 1 vezes menos 8. Então, o cofator ou complemento algébrico aí vai ser menos 8 para o elemento A13. Então, o cofator de A13 vai ser igual a menos 8. O que a gente tem que estar atento? A gente tem que estar atento ao número da linha e da coluna, né? Tudo depende disso. A partir do momento que a gente identificou a linha e a coluna do nosso elemento, a gente percebeu qual elemento que era, conseguiu fazer o processo de encontrar o menor complementar por meio dos processos de anular a linha e coluna e calcular o determinante do que restou, e aí aplicou a fórmula, né? Menos 1 elevado a I mais J vezes DIJ. Vamos ver agora o cofator para A22. Agora, a gente precisa identificar quem é o elemento do 22, né? A gente quer encontrar o A22. O A22 é o elemento da segunda linha e segunda coluna. Esse elemento aqui, ó, é o 5. Para encontrar o cofator, eu preciso encontrar o menor complementar. E o menor complementar a gente encontra pelo determinante aí da matriz que sobrou ao anular a linha e anular a coluna. O que sobrou para a gente foi o 1, 0, 2, 3. Então, a gente vai ter que calcular este determinante. Com isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que fazer o processo de identificar o nosso expoente, né? O nosso expoente vai ser o resultado da soma do número da linha pelo número da coluna, que no caso aqui vai ser o 4. Então, menos 1 elevado a 4, vezes o determinante. O nosso determinante, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 0, 0. Nosso determinante é 3. Nossa potência aqui vai ser uma potência que vai nos resultar em 1, porque base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, a gente tem aí que 1 vezes 3 é igual a 3. Então, o cofator para a gente aqui nessa situação, o cofator A22 vai ser para a gente 3. Tudo isso surge do processo de identificação aí do menor complementar. Fazendo o processo de identificação do menor complementar, a gente brinca com essa potência aqui, menos 1 elevado a I mais J, para encontrar aí quem é esse cofator. Seguindo, então, agora a gente pode ver o teorema de Laplace. Com o teorema de Laplace, podemos encontrar o determinante de uma matriz quadrada da seguinte forma. Eu repito, gente, quando estamos falando do teorema de Laplace, ele é mais indicado para matrizes de ordem superior, né? A 4, de 4 ou superior. Matrizes de ordem 3, matrizes de ordem 2, não é tão interessante para a gente, beleza? Então, quando estamos falando aí das matrizes de ordem 4 ou superior, o teorema de Laplace nos dá o determinante de forma mais tranquila. Então, com o teorema de Laplace, podemos encontrar o determinante de uma matriz quadrada da seguinte forma. Devemos escolher uma linha ou coluna aleatoriamente, de preferência para aquela que contém mais zeros. Depois, a gente vai somar os produtos dos elementos da linha ou coluna que escolhemos para os cofatores, pelos seus cofatores. O determinante de A é o resultado encontrado desse processo de somar os produtos dos elementos da linha ou coluna com os seus cofatores. Então, primeiro, a gente vai precisar escolher uma linha ou uma coluna aleatoriamente. E nesse processo, a gente vai buscar aí a coluna ou a linha que tem mais zeros. Por quê? Porque vamos precisar calcular o produto dos elementos dessa linha ou coluna que a gente escolheu pelos seus cofatores. Com isso, a gente vai fazer esse processo de soma e encontrar o determinante. Beleza? Mas isso é um processo para a nossa próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ver como colocar em prática aí esse teorema de Laplace, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.